Amados irmãos, estamos iniciando o nosso culto nesta quarta-feira, dia 6, satisfeitos porque Deus nos tem conduzido, ainda que vivendo esse momento tenso, quando essa enfermidade tem alcançado algumas famílias. Nesse momento que eu falo aos irmãos agora à noite, no dia de hoje, na parte da manhã, a irmã Késia sepultou o seu pai, pastor Ezequiel, noivo do irmão Bruno, e a gente está solidário com ela, com ele, com essa família que não tem estado aqui conosco, que pertence a outro grupo religioso, mas a quem a gente respeita e manda daqui agora, nesse momento de início de culto, um forte abraço para a Késia, para o Bruno, para a esposa do pastor Ezequiel. Mas vamos, com a graça de Deus, iniciar o nosso culto na certeza de que Ele não falha, não falta e Ele é fiel. O nosso culto começa com uma palavra bíblica de João, capítulo 15, verso 14, que eu tenho aqui na minha ordem de culto. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Uma frase tão curta, acho que podemos repeti-la até para que a família possa também repetir conosco, participando do culto. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu quero convidar para essa primeira oração no culto desta manhã o diácono Geraldo Barreto de Araújo. Vamos acompanhar em oração o nosso prezado irmão. Oremos com o irmão Geraldo. Bondoso e glorioso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de buscar a Tua face e orar. E também buscar uma comunhão tão íntima com o Senhor, que possamos sentir alegria em nossos corações. O descanso que a comunhão de nossa alma com a luz nos proporciona, Senhor. E no início deste momento precioso, de um culto de adoração a Ti, através da oração, estudo da Tua Palavra e louvores a Ti, que possamos intimamente louvar com alegria, pelo nome da Tua graça, Senhor. Abençoe nossos lares, nossos irmãos, nossos familiares, a Tua igreja, Senhor. Obrigado que, através do laço do Teu amor, somos unidos e com alegria Te louvamos. Ó Pai, que possamos nesse momento dessas dificuldades que experimentamos, nos alegrar e nos regozijarmos em Ti a cada dia, com a certeza de que a Sua grandeza superará e nos dará a alegria da confiança e esperança em Ti. Que esse momento seja um momento de reflexão e que, diante das nossas limitações humanas, como cristãos, façamos melhor o nosso coração. Que possamos olhar para nossos irmãos e observar que não existe mais nenhuma barreira, porque Jesus Cristo é o amor do nosso Deus, revelado na cruz, que venceu a morte e nos deu vida e vida em abundância. Ser com os irmãos que estão aguardando o resultado de exames, estão na expectativa, Senhor,
Consola aqueles que estão chorando e alegre aqueles que estão se alegrando pela vitória na recuperação de sua saúde. Assim oramos, Senhor, com toda gratidão e fervor. Em nome de Jesus. Amém. Depois de orarmos com o irmão Geraldo Barreto de Araújo, nós vamos cantar um hino que tem sido o apoio, a inspiração de todos nós. O título é O Grande Amigo. Essa é uma época que nós estamos precisando muito desse grande amigo. Ele sempre está conosco, isso é bem verdade. Não é de hoje que ele é nosso grande amigo. Mas cantemos agora, nessa transição que a gente está passando, com muita fé e muita esperança, o grande amigo. Em Jesus, amigo temos. E eu acrescento, sempre. Cantemos. Após cantarmos, meus irmãos, a respeito dessa nossa fé de que Jesus é o nosso grande amigo, vamos dedicar ao Senhor as nossas vidas, os nossos bens, lembrando que mesmo não estando aqui presencialmente no culto, nós estamos desejosos de manter essa convivência de dedicação. Sempre que nos reunimos, nós devemos renovar nossa dedicação de vidas e, naturalmente, com a nossa vida, os nossos bens, porque nossa vida é uma dádiva de Deus. Então, dedicar a Ele nossas ofertas é uma gratidão. Nossa tela apresentará aqui as nossas contas, você pode ajudar, pode passar pela igreja, fazer aqui, pode pedir ao diácono Alexandre, a gente move alguém. Então agora vamos, ouvindo essa música em oração, vamos dedicar novamente e sempre nossas vidas.
Para dedicar ao Senhor as nossas vidas e nossos bens, eu quero convidar a irmã Gisele Gonçalves Busquet. Oremos com a nossa irmã, louvando a Deus em oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa possibilidade de culto online. Quero colocar diante de Ti, ó Deus, nesse momento, os dízimos e as ofertas recebidas na Tua casa, que tudo possa ser usado conforme a Tua vontade e o Teu querer, Deus, que possa ser bem administrado e que possa ser usado, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, e para o funcionamento da Tua casa. Quero Te pedir, Senhor, em especial, uma bênção sobre os dizimistas, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, cada família, não permitindo que falte o alimento nos seus lares, que o Senhor esteja nesse período difícil de quarentena que nós estamos vivendo, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, Pai. Fica conosco, nos guarda nesse dia. Muito obrigado por tudo, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, durante os nossos encontros do mês de maio, a começar de hoje, nós teremos um momento específico de oração pela família. Não tenho pedidos, por assim dizer, mas é a oportunidade de você aí em casa lembrar de colocar diante de Deus especificamente a sua família. Mais adiante teremos o nosso momento de oração pelos pedidos, mas agora vamos focar na nossa família e vamos orar, e eu quero convidar para nos dirigir nessa oração a irmã Honorina Soares de Menezes. Irmã Honorina nos conduzirá em oração, e enquanto oramos, você ore pela sua família, pela família de alguém próximo a você. Então, oremos acompanhando a irmã Honorina. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome e queremos dizer-te, Pai, que te amamos e te adoramos na beleza da tua santidade, porque tu és Deus. Todo domínio e poder, ó Deus, está em tuas mãos, e nós queremos te agradecer, porque em meio ao momento que estamos vivendo, Senhor, em momentos difíceis, ó Deus, que o povo está vivendo, nós podemos sentir o teu amor, a tua mão de poder sobre nós, ó Deus. Muito obrigado, Pai, porque em meio a tanta luta, tanto sofrimento, Senhor, que estamos passando, nós podemos ver, ó Deus, também algo de bom que vem de Ti, que alegra, ó Deus, as nossas vidas. Pai querido, queremos te agradecer pelo privilégio, ó Deus, de através da tecnologia, Senhor, as tuas igrejas poder transmitir a tua palavra. Deus, muito obrigado, que a tua palavra tem, ó Deus, confortado os corações, tem alcançado os corações, e que neste momento, ó Deus, eu coloco diante de Ti cada lar, Senhor, que congrega com a nossa igreja, Senhor, com a tua igreja, Pibes de Jacarepaguá, com cada família, Senhor, que tu possa estar neste momento abençoando rica e poderosamente cada família, que cada família possa estar sentindo, ó Deus, de Ti também, ó Deus, o teu amor, o teu cuidado, ó Deus, que as preocupações, ó Deus, o medo não venha tomar conta, Senhor, de nossas famílias, mas que nós sejamos famílias fortes, buscando em Ti sempre, Senhor, a Tua força, porque é a nossa alegria para passar por esses momentos. Pai querido, entrego a Ti com gratidão a família do nosso pastor Elias Werneck, Deus, a graça, suas filhas. Toma, ó Deus, a família em Tuas mãos. Continue abençoando, ó Deus, rico e poderosamente. Te pedimos por todas as famílias, Senhor, da Tua igreja, ó Deus, que Tu possa estar guardando nossos familiares nesse momento difícil. Ó Deus, e também estendendo, ó Deus, a Ti a nossa prece por todas as famílias da face da terra. Deus, como tem sido tremendo, ó Deus, esse momento que estamos vivendo, notícias, ó Deus, que realmente nos assusta. Deus, mas nós cremos em Ti, nós cremos num Deus que tem todo o domínio e poder em Tuas mãos. Isso nos traz paz, Senhor, essa paz que excede todo entendimento, que mesmo nas horas de dificuldade, nas horas mais difíceis, nós podemos sentir a Tua paz. Ajuda-nos, ó Deus, a fortalecermos em Ti cada dia,
Que cada família possa, ó Deus, nesse momento, estar buscando em Ti, meditando na Tua palavra, buscando em Ti, ó Deus, sabedoria, Senhor, não querendo saber o porquê disso, Senhor, mas para que isso, Senhor? Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos, com sabedoria vinda de Ti, conduzir as nossas famílias. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse culto que está sendo prestado a Ti neste momento. Receba nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão no precioso nome de Jesus. Amém. Chegamos, amados, ao momento da nossa palavra de meditação, de reflexão bíblica, de estudo da palavra. E vamos nessa noite avançar em estudando mais uma parábola que vai nos ocupar talvez muitas vezes, muitas quartas-feiras ao longo desse ano, além dos outros parceiros que neste ano nós chamamos para nos ajudar com estudos diversos de outros livros da Palavra de Deus. Vamos pegar a nossa Bíblia, pegue a sua aí, ou o seu qualquer outro instrumento, smartphone, celular, enfim, o que for mais útil, mais à mão, mas eu vou aqui com a Bíblia. E o texto é um texto de Mateus. Aliás, esse texto também é encontrado em Lucas 14, 16 a 24. Mas o texto de Lucas é um pouco mais conciso, né? E eu, em Mateus, encontro mais detalhes que vou abranger, que vou abordar nessa noite. Então, Mateus 22, de 2 a 14. Vamos começar do 1, na verdade, começa o assunto no 2. Então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos ordenando: dizei aos convidados, meu banquete está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Mas o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos servos: na verdade o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento a quantos encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons, e o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais e perguntou: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Parábolas de Jesus, a festa das bodas, ou como o nosso texto diz, parábola da festa de casamento. O foco dessa parábola, irmãos, se resume numa coisa objetiva. Ainda que venham outros detalhes, mas há uma coisa objetiva que é o seu foco. Ela quer dizer que Israel recusaria o evangelho, e sabemos que recusou, e que os gentios seriam chamados para este reino, para este evangelho. Nesse texto de Mateus, nós temos que a cena se passa no casamento do filho de um rei. Daí, novilhos e tanta coisa preparada. No texto de Lucas, conta-se que é um certo homem, mas a verdade é a mesma. A primeira parte da parábola, do verso 1 ao verso 10, se põe contra o indiferentismo e a segunda parte contra a irreverência. A primeira fala
a primeira fala da exclusão do judeu descrente e a segunda da rejeição de um gentio que figurava como crente, como temente, e ele não era. Isto é, rejeição de todo aquele que tenta se passar como regenerado e de fato não é. E isso é perfeitamente possível, uma vez que não há uma possibilidade de identificar na comunidade, ainda hoje não há, quem de fato é fiel ao Senhor. Mas queremos dizer que é fatal recusar a mensagem, mas é igualmente fatal tomar o lugar de quem está transformado e apenas passar-se como transformado, não sendo transformado. Na verdade, a Igreja de Deus tem seus membros, mas os olhos de Deus sabem desses quais são, de fato, os regenerados. A história da parábola. Os escritos rabínicos muitas vezes assemelham Deus a um rei. E Mateus expõe aqui uma história como entendeu. Para ele, Jesus estava falando de um grande encontro que era o casamento do seu filho. A festa foi programada, a festa foi prevista. O verso 4 desse capítulo, que nós já lemos, pode abrir de novo e vejam o seguinte. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados, meu banquete está preparado. A situação era, enviavam-se os convites com bastante antecedência. E quando tudo estava realmente pronto, nos dias do casamento que durava às vezes 8 dias, então um servo, uma pessoa da casa do casamento, um empregado, passava informando, chamando: vai ser agora, pode começar a vir, e eles vinham. Na verdade, os convidados não deram muita atenção quando foram chamados. O convite foi entregue, ficou lá pelos cantos, né? Mas agora chegou a hora do casamento, da festa. E eles estavam, porque não deram atenção, ocupados. O versos 5 e 6 os versos dizem: eles, porém, fizeram pouco caso do convite, e foram um para o campo, seu campo, outro para os seus negócios, e outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. A ira do rei não foi pequena. O verso 7 diz: mas o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Ser convidado para um casamento, nessas circunstâncias desse tempo, era algo muito especial, porque a família tinha um lugar especial. Mas também era terrível chegar ao casamento, o famoso penetra, sem estar preparado ou convidado para o casamento. Daí a reação feroz que acontece a ele. Quem chegasse assim num casamento era considerado como um assaltante, um ladrão. E essas pessoas são tratadas com todo rigor. Ofereciam-se trajes nupciais. Essa questão de trajes nupciais vem de longa data na história do Antigo Testamento. José apresentou mudas de roupas aos seus irmãos, né? Lá em Gênesis 45, 22, diz que ele deu mudas de roupas a cada um. Sansão, no seu casamento, ele deu mudas de roupa, e diz lá o texto de Juízes 14, 22. Eu vos darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Eram 30 os seus convidados. Lembram-se de Geazi, o auxiliar do profeta Eliseu? Ele vai atrás de Naamã e diz o texto de 2 Reis 5, 22. Peço-te que lhes dês um talento de prata e 2 peças de roupa. O profeta Sofonias, no capítulo 1, verso 8, acrescenta uma caracterização especial para a história da vestimenta. O texto de Sofonias 1,8 diz assim:
No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os oficiais e os filhos do rei e todos os que se vestem com trajes estrangeiros. Isto é, roupa não adequada, não propícia. Eu imagino que nossa mente ocidental não compreende bem essa situação de trajes nupciais, né? Nesse rigor aqui, mas é uma ideia que quer ensinar uma outra coisa que vamos mencionar daqui a pouco. O verso 12 menciona o que aconteceu a esse penetra não preparado. Diz assim: e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Meus irmãos, é exatamente isso que vai acontecer quando do dia do julgamento. Quem não estiver preparado não vai ter desculpa, não vai ter alternativa, porque não estará preparado. Esse penetra foi jogado para fora da cidade. A cidade tinha seus muros elevados, as portas eram fechadas, porque à noite animais bravios circulavam, havia escuridão. Então esse homem foi lançado fora nas trevas, do lado de fora, sujeito então a toda sorte de perigo. Verdadeiramente, o rei havia se ocupado de chamar convidados, mas poucos estiveram em condições de ficar na festa. Quais são os ensinos da parábola, isso que deve nos ocupar agora? O primeiro grande convite foi feito aos chamados justos, líderes religiosos, autoridades religiosas, mas estes parece que não tiveram tempo, não deram valor, não aceitaram o convite, mas não compareceram porque valor não deram. Estavam contentes com o desenrolar da sua fé. Como hoje, muita gente no seio da comunidade cristã mais torce por uma igreja que seja um teatro do que uma igreja realizadora, eficientemente santa e limpa, e vão ficando. Os motivos que os ocupavam, o que moveu o interesse deles, não eram motivos quaisquer, tinha um certo valor, né? O texto diz que alguns voltaram-se para o campo. Será que era tempo da colheita? Tempo da colheita é um tempo pesado, corrido, para não perder o fruto. Outros ocuparam dos seus negócios. E houve um terceiro grupo que foi o mais radical. Recebendo os servos, maltrataram e até mataram. E eu quero lembrar que nem sempre o que nos atrapalha de servir a Deus com inteireza de coração é algo desordenado, mal feito, é algo sujo. Às vezes, o que nos tira da tarefa do trabalho é a falta de prioridade entre as coisas boas que temos a fazer e as coisas excelentes que temos a fazer no reino de Deus. O equilíbrio e o estabelecimento da prioridade certa é que deve nos governar. Aliás, muita gente priva-se de bênçãos maiores por não saber priorizar o serviço do Senhor, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, já que todas as outras coisas serão acrescentadas. Para alguns, o Evangelho de Mateus foi escrito após o ano 70. Se isso for verdade, ou essa compreensão prevalece, tem sentido que a cidade destruída, queimada, bem pode ser a referência à destruição de Jerusalém, que acontece no ano 70, e ali não ficou de fato pedra sobre pedra, e a destruição e as mortes foram muito grandes. Isso é a ponderar. O texto nos ensina que Deus não poderá mais apiedar-se quando chegar o dia do juízo, o dia da prestação de contas. Ali, naquele dia, a devastação será absolutamente radical. Se a gente chegar ao verso 9, diz assim: ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento a quantos encontrardes. Evidentemente, nós temos aqui um sentido profético, que é buscar os demais, entre os quais nós estamos.
não sendo nós judeus, por herança, agora fomos alcançados por essa graça maravilhosa da parte do Senhor. Temos aqui, de fato, uma profecia a respeito da universalização do Evangelho e graças a Deus por isso. Mas a ideia da veste nupcial. Eu levanto 4 alternativas, 4 ideias. Primeiro, que recebemos um traje especial que nós podemos dizer que se iguala ou é semelhante, ou a justificação dos nossos pecados nos traz essa habilitação, como se fosse uma veste nova, né? E quando permanecemos na congregação dos justos, permanecemos por conta da justificação que como que nos dá uma vestimenta nova, nos dá uma autorização nova. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A grande possibilidade de estar na congregação dos justos é ter a vida transformada pelo perdão dos nossos pecados e justificados os nossos pecados. Uma outra forma de fazer lembrar que até dentro da vocação cristã, do chamamento cristão, da vocação do chamamento divino, há exigências morais a serem cumpridas. Eu aceito o Senhor Jesus, Ele justifica e perdoa os meus pecados, mas eu me comprometo, eu me assento com o dever de seguir uma vida equilibrada e limpa. Outra explicação é que vestes pode representar o dom da salvação oferecida por Deus, oferecida a todos, onde não há indulgências, mas há uma dádiva e há exigência. O texto que a gente leu no começo do culto diz que nós seremos seus amigos se fizermos o que Ele nos manda, não é isso? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O estabelecimento da convivência com Deus e de uma vida cristã equilibrada não é desprovida do compromisso de uma vida equilibrada e limpa diante de Deus. O verso 14 nos traz uma palavra que merece também uma reflexão. É o último texto. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Seria inconsequência minha se não reconhecesse aqui que essa palavra tem dado oportunidade para o surgimento de divergências de compreensão a respeito de eleição, predestinação, salvação. Mateus emprega chamados para o convite de Deus e isso é uma ideia extensivo a todos. E a palavra eleitos, ele emprega aos que verificou estarem reagindo adequadamente àqueles que aceitam, chamados e escolhidos. Recorrendo à nossa declaração doutrinária, vamos definir essas duas situações de salvação e de eleição. Nossa declaração doutrinária diz com relação à salvação o seguinte texto que leio direto assim: a salvação é outorgada, isto é, concedida, é dada por Deus, pela sua graça, mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Entenderam? Isso é o que nós aceitamos, isso é o que nós declaramos como postulado de fé. A salvação é outorgada por Deus pela sua graça, mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. Onde isso está baseado? Onde isso tem a sua base? Em que lugar a gente ancora essa verdade? Algumas passagens. Salmo 37, 39 diz: mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Isaías 55 diz: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, a ti correrá, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Sofonias 3,17 nos diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, remover-te-á
no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Mas uma palavra muito franca está em Tito, dito da seguinte maneira, Paulo a Tito, no capítulo 2, 9 a 11, eu leio 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Quantos homens? A todos os homens. O famosíssimo e querido texto de Paulo aos Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Família, vamos falar junto esse verso, ele é super conhecido e é de fato uma base forte, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie nele. Mas há uma situação, um texto de Atos 4,12 que é basilar. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Quantos homens? Homens. Isso a gente crê sobre salvação. Mas o que a gente crê por eleição? Recorro então ao texto da nossa declaração doutrinária e da base bíblica. Veja o que se declara. Antes da criação do mundo, no exercício da sua soberania e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Vou repetir. Isso a gente crê, isso a gente aceita e é a base para isso. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou, glorificou aqueles que livremente aceitariam o dom, a dádiva da salvação. Onde é que a gente amarra isso? Onde é que a gente baseia isso? Veja os textos a seguir. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual propósito? Propósito que todos se salvem. Pedro, em 1ª carta, capítulo 1, verso 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitina, eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Há outros textos, como Efésios 1, 3 a 14, 2 Tessalonicenses 2, 13 a 14 também. Então, amados, o que cremos podemos ainda diluir na seguinte palavra que vem comigo a seguir, e já caminhando para a conclusão. O que podemos concluir do aprendizado dessa parábola? Lembram-se que eu disse que o foco da parábola era que Israel recusaria e os gentios aceitariam, seriam chamados. E que para essa celebração precisamos de verdadeiramente estar preparados. O que aprendemos de maneira conclusiva? Precisamos entender o contexto histórico com as figuras que o Senhor Jesus utilizou, propícias e adequados àquela circunstância, o auditório que ele falava, mas ter cuidado quanto à interpretação em sua literalidade. A parábola traz em si um ensino. Para chegar a esse ensino, ela se utiliza de várias coisas, algumas das quais propícias aos ouvidos de quem compreendia. Que ilustra serem os judeus os primeiros convidados, quem primeiro teve o privilégio do convite. O que eles fizeram com esse convite? O texto informa que a maioria esmagadora não deu lugar.
que muitos em sua avassaladora maioria rejeitaram. Nós conhecemos essa história. Que os convites foram transferidos aos gentios, mesmo que considerados pelos judeus com um grande preconceito. No texto de Lucas, fala-se que eram os coxos, aleijados, cegos. Isso é para classificar gentios como gente de segunda categoria e não merecedora. Mas não é assim que o Senhor os viu. Aprendemos que há necessidade de um preparo para ter acesso ao banquete da salvação. Aliás, Jesus, iniciando o seu ministério, diz ao bem preparado Nicodemos: camarada, você tem que nascer de novo. Nascer de novo aqui é uma espécie de vestimenta nova para a nova vida. Na verdade, aprendemos que esse preparo se dá mediante esse novo nascimento, e esse é o perfeito sentido de vestes reais. Fica claro que a salvação é alegria e festa. Não cabe, não tem sentido um salvo viver uma vida soturna, acabrunhada, sombria, porque quando recebemos a salvação, nós estamos como que acessando a um banquete. Por quê? Porque a grande diferença, a grande barreira entre nós e Deus, o pecado, foi extinto. E isso é coisa maravilhosa, que deve nos conduzir a um estado de alegria e de louvor. Aprendemos ainda que é possível enganar por algum tempo e estar entre os fiéis e não ser um genuíno fiel. Mas haverá um tempo em que isso tudo ficará claro. E quem não estiver, de fato, preparado, não vai ter desculpa, vai emudecer, como aquele penetra que estava na festa e não estava preparado. Aprendemos que a salvação veio pelos judeus, mas sempre foi plano de Deus que este evangelho, que essa salvação, que essa graça fosse levada a todos. O que se diz a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações, e nós estamos entre elas com certeza. Entendemos que não há como não aceitar que Deus não conheça os que vão se salvar, pois por não aceitar o plano de salvação, se nós não entendêssemos que o nosso Deus é capaz de saber por sua presciência, ele seria menos onisciente do que é, e ele é totalmente onisciente. Ele só não interfere na nossa vontade de aceitar ou não, ele nos deixa livres. O Espírito Santo trabalha conosco e nós damos lugar ou não damos lugar. Isso nem de longe, na minha opinião, nos quer ensinar que ele tenha destinado alguns para a salvação e alguns para a perdição. O que aprendemos é que Deus amou o mundo e que todo aquele que nele crê é salvo, será salvo. Uma vez fazendo um trabalho na revista que por alguns anos eu conduzi, fui apresentar o meu texto ao pastor José dos Reis Pereira, que era o editor-chefe da JUERP na época. E havia uma matéria que passava por alguma coisa de salvação e eu coloquei lá, o Deus que a todos salva. E o pastor Reis, muito educado em suas considerações, sempre deixando o redator das revistas livre para assumir o que escrevia, ele me disse assim: meu jovem, pensa bem, que a todos salva ou que a todos quer salvar? Eu disse: ó mestre, que a todos quer salvar, ele quer salvar, mas eu tenho que dar o meu passo. Sem isso, não haverá salvação para mim. O que aprendemos é que Deus amou o mundo. O vinde a mim é estendido a todos, tanto quanto o que aceitar, tanto quanto é a mesma coisa que aceitar é disponibilidade para todos. Está na minha mão aceitar ou não aceitar. Amados, encerro dizendo assim: devemos viver uma vida de retidão. Lembramos que fomos adquiridos por precioso custo
E disso decorre que já possuímos as vestes novas, preparadas, lavadas no sangue do Cordeiro, para adentrar essa festa que se concluirá na presença dele, mas cujas alegrias, digamos assim, cujos acordes musicais já vivemos agora, cujo prelúdio da festa já vivemos agora, e que ela se consumará quando estivermos para sempre na presença do Rei. Mas nesta quarta-feira, aí na família, se alguém não se sente ainda preparado, não demore em aceitar o Evangelho, aceitar o Senhor Jesus ainda. Eu disse que entre os fiéis pode haver quem se pareça com o fiel. E só essa pessoa sabe se ela é mesmo fiel ou não. Se por um acaso alguém me ouve e não se sente ainda pleno dessa segurança, se tem vivido uma vida um tanto dúbia, sem a devida segurança de uma vida limpa, santa diante de Deus, como aliás vou tratar um pouco domingo que vem de manhã, olha, não espere, o risco é muito grande. Renove seus projetos de vida, conserte-se com Deus para ter certeza de que você possui os trajes para pertencer ao banquete do Rei. Que para tanto, Deus nos abençoe. Amém. Amados, depois desse momento de reflexão bíblica, passemos ao nosso momento de oração e pedidos. Temos alguns. Eu vou aqui colocá-los, depois teremos um momento de música e, por último, uma oração conduzindo no fechamento. Primeiro, quero fazer uma correção de duas informações dadas pelo PIB Informa e fui eu quem encaminhei inadequadamente. A irmã Juranice nos informa que seu primo Sebastião veio a óbito, lutava com um câncer e isso já tinha acontecido domingo. E a irmã Ivonete Marques pede para corrigir que o pedido de oração por sua irmã Maria Silva Souza, em razão do estado de saúde do seu esposo Gilberto Souza, ele estava e está hospitalizado e não veio a óbito, como eu falei, como encaminhei. Eles são pertencentes à Igreja Batista em Oswaldo Cruz. Então, seguimos com os outros pedidos. Irmão Gelsi e irmã Jane, que pediram oração pelo sobrinho André, exames demandaram a conclusão do Covid, mas ele está melhorando. A irmã Helene Medrado pediu orações pelo seu vizinho Jonatas, também com coronavírus. A irmã Ildete Fiorani encaminhou o pedido por sua nora, Covid-19, mas ela está melhorando, em casa já. Irmã Edna Pérez continua pedindo orações por sua família. Irmão Carlos Viana por sua prima Lúcia Meira, hospitalizada, problemas cardíacos. Por irmã Dulcimar, lá da Paraíba, né? Membro da nossa igreja, residindo lá agora, continua pedindo nossas orações. Seu estado de saúde, às vezes, é um tanto intermitente. Período bom, período que ela precisa de atenção médica, oremos por ela. Irmã Betty Lins, da família, pede orações pela família do seu sobrinho, que faleceu, pede pela esposa e filhos. A irmã Heloísa Leitão pede orações por sua irmã Adriana, Covid-19, mas já está em casa, segue o tratamento, está obtendo melhoras. Irmão Paulo Mota pede por sua cunhada Miriam, Covid-19. Maria Augusta e José Santos pede pela nora Isabel, Covid-19, mas conseguindo tratar em casa. Irmã Neila Pérez, a favor de Maria Inês, cujo esposo faleceu, Covid-19, e a outras pessoas da família que foram contagiadas. As irmãs Esther e Estelita pede orações pelo seu irmão Gerson Pinheiro, lutando contra um câncer. Pastor Antônio Borges está estável, ainda no respirador, e sua esposa, a irmã Adna,
um pouco melhor, já está em casa. Pastor Nilton Araújo, Pastor Nilton Antônio, estável, tratamento da Covid em casa, e a esposa Sandra Maria Filho estão melhores. Falamos ontem, muito prazer, com o pastor Nilton, diretamente, ele está melhorando. Gratidão. Tenho aqui quatro outros motivos, né? Com alegria informamos que o pastor Ricardo, da PIB de Nova Aurora, recebeu alta, ele estava no hospital Pedro Ernesto. Gratidão, a irmã Ana Michele vem vencendo as etapas no seu tratamento de câncer, graças a Deus. Pastor Sócrates vem obtendo expressivas melhoras, graças a Deus. Bem como a Gabriela Fritz teve alta do seu tratamento, um tratamento bastante penoso, e que ela teve alta, graças a Deus, agora viver e controlar, né? Esses são alguns pedidos que eu tenho aqui. Mas quais são os seus aí em casa? Eu quero que você pense nos seus pedidos, enquanto a gente vai trabalhar essa música em oração. Vamos cuidar desses pedidos, mas incluam a vida da igreja, a administração da igreja, o momento financeiro sempre um pouco mais difícil, como tudo está sendo difícil, mas Deus nos tem honrado, os crentes têm comparecido, têm feito seu depósito, a sua remessa, e a gente está conseguindo equilibrar, nada está por pagar, tudo está caminhando com esforço, mas caminhando bem. Continuemos assim, ou se possível, vamos melhorar um pouco mais. Oremos pelo país, pelas autoridades, oremos para que não haja choque de direção, não haja controvérsia na orientação da população, para que possamos ter um final feliz dessa pandemia que tanto nos está angustiando. Eu digo sempre, Ele está conosco no barco da nossa vida, nesse mar bravio. Ele não nos abandona, não abandonará. Ele é fiel. Alcemos nossa confiança nessa verdade e vamos transpor, porque isso vai passar com a graça de Deus. Oremos. Eu quero convidar o irmão Gerson Paulo Correia para nos conduzir na oração nesse momento de intercessão. Aí na sua casa, continue orando. Vamos acompanhar o irmão Jefferson, mas oremos juntos. Boa noite, irmãos. Nesses momentos que estamos passando, vamos orar a Deus, pedir que Ele esteja confortando o coração de todos, fortalecendo-nos, e que possamos passar por esses momentos, mas sabendo que com Deus nós somos mais que vencedores. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, te adoramos pela beleza da sua santidade, rendemos glórias a Ti, ó Pai, te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, confiamos em Ti a cada momento, ó Pai, entregamos nossas vidas em Suas mãos, ó Pai, e queremos Te pedir, ó Pai, momentos difíceis que estamos passando, de pandemia, momentos que precisamos nos isolar, precisamos nos afastar uns dos outros, sabemos que o propósito disso é desconhecido, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente. E assim, ó Pai, entregamos nas Suas mãos, ó Pai, todos os anseios, todas as súplicas, todas as petições, sabendo, ó Pai, pela Sua misericórdia, pela Sua graça, ó Pai, sabendo que podemos confiar em Ti e o Senhor no mais fará. Assim, ó Pai, queremos Te pedir
o Senhor esteja confortando o coração dos enlutados, daquelas pessoas que estão passando por dificuldades de saúde, aquelas pessoas que estão passando dificuldades financeiras. Ó Pai, sê com cada um, ó Pai. Sê com cada um, dando força, dando sabedoria, restabelecendo, ó Pai, a saúde, restaurando, ó Pai, lares que estão tão abatidos, ó Pai, por causa do luto. Sabemos que muitas pessoas estão perdendo a vida, ó Pai, por causa dessa pandemia. Mas, ó Pai, sabemos que contigo, ó Pai, daqui a pouco, sabemos que teremos a vitória. E confiamos nisso. Confiamos que logo tudo passará, ó Pai. Confiamos que poderemos restabelecer, ó Pai, nossa vida normal daqui a pouco. E assim, ó Pai, pedimos, rogamos, ó Pai, tem misericórdia de cada um, ó Pai. Fortalece-nos, ó Pai, dai-nos sabedoria. Assim oramos, ó Pai, confiantes e agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Após esse momento de oração, nós vamos cantar um expressivo cântico, um expressivo louvor, um hino adequado para essa hora. Deus cuidará de ti. Deus cuida de ti. Vamos cantar em 3 estrofes, juntos aí. Família, cantemos. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Cantemos. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Antes da oração final, meus amados, eu quero lembrar que nós continuamos com as atividades suspensas, muito atentos a qualquer orientação, a orientação adequada da autoridade competente, com os critérios certos, para que a gente volte a reunir, rever o rosto uns dos outros, abraçar com alegria. Então nós vamos despedindo agora aqui. Eu deixo um abração enorme, cheio de saudade, dos meus amados irmãos. E quero convidar o irmão José Honório Correia para nos conduzir nessa oração final. Oremos com o irmão José Honório.
Oremos, Senhor. Pai, louvado é o seu nome. Em nome de Jesus, nós viemos aqui agradecer a Ti, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa família. O Senhor tem nos guardado de tudo e de todas as coisas. Pai querido, abençoa a vida do pastor Elias, Pai querido, que está à frente do trabalho de oração às quarta-feira. Que o Senhor possa, Pai querido, estar multiplicando cada dia mais as forças dele. Abençoa seus familiares, Senhor, onde quer que esteja. Que o Senhor possa estar guardando, Pai querido, e protegendo. Senhor, proteja nós, Senhor, dessa pandemia, Senhor. Guarda, Senhor, teus servos. Não permita que nada venha sobre teus servos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, proteção, Pai, por nossas famílias. Fica conosco no decorrer da noite, Senhor, que o Senhor possa estar nos guardando cada dia mais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.